Olá, olá, então muito boa tarde Ana, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui pela segunda vez, aliás. Estamos aqui em direto, estou eu, Liliana Santos, aromaterapeuta, e temos aqui a Ana Oliveira, a representante da revista Miúdos e Graúdos, que hoje veio aqui comigo fazer este direto para podermos falar um bocadinho de soluções naturais para o verão, não é? Agora aqui o verão está a chegar e é aqui a preocupação da maior parte das pessoas. E como também saiu um artigo meu nesta revista, nesta última edição, sobre as soluções naturais para o verão, hoje vimos aqui também então esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo, algumas questões que foram sendo levantadas ao longo destes dias sobre este tema. Ana, queres falar um bocadinho sobre a revista Miúdos e Graúdos para depois então começarmos aqui a responder algumas dúvidas? Muito bem, olá Liliana mais uma vez e olá a todos os que nos estão a ver também mais uma vez. É com muito gosto que estamos com a Liliana Santos e com a aromaterapia, com este tema que tanta curiosidade tem suscitado e suscita. Não só por ser, eu acho que também tem muito a ver por estarmos a viver também esta situação de pandemia e por estarmos a falar de soluções naturais. De qualquer modo, foi de facto um tema que levámos até à nossa edição de julho, à nossa edição de Miúdos e Graúdos, que é uma edição de puericultura, uma edição mensal que todos os meses, portanto, chega à banca e que tenta abordar questões relacionadas precisamente com crescidos e pequenitos. Tivemos este mês e temos em banca um artigo assinado pela Liliana, precisamente, sobre esta relação de soluções naturais com fins terapêuticos, no fundo é isso que também estamos a falar, com a estação que já começou, que é a estação quente, e que traz consigo também algumas questões. E Liliana, antes de começarmos aqui propriamente a entrar no nosso tema de verão, boa tarde a todos os que têm estado já a interagir connosco e que temos estado aqui já a ver algumas felicitações e alguns cumprimentos. Eu começaria já por perguntar, e até porque houve também alguns leitores que quiseram perceber um bocadinho melhor, Liliana, e de forma sucinta, porque isto, digamos que é um mundo da aromaterapia. O que é a aromaterapia e que benefícios pode trazer para o nosso bem-estar e para as nossas vidas? Ok, boa. Para começar, não é? Para podermos aqui introduzir o tema e explicar um bocadinho o que é isto, porque estamos aqui em direto na revista da Miúdos e Graúdos, porque, sim, na minha página já toda a gente sabe o que é isto, ou quase toda a gente, mas é muito interessante terem feito essa pergunta mesmo. É importante falarmos das bases. O que é a aromaterapia, não é? Então, a aromaterapia é aqui uma terapia complementar, ok? Não é uma terapia alternativa, é uma medicina natural que utiliza essencialmente os óleos essenciais e, para além dos óleos essenciais, utiliza também hidrolatos e óleos vegetais e outros extratos naturais possíveis de conciliar com os óleos essenciais, hidrolatos e óleos vegetais. E então, a aromaterapia utiliza estas soluções naturais, estes ingredientes naturais, para poder ajudar-nos no nosso dia-a-dia, com outras soluções, aqui, no fundo, eu digo outras, mas não são bem as outras, estas são as originais, não é? São as soluções que os nossos antepassados já utilizavam, iam à natureza buscar os recursos que eram as plantas, para poder então cuidarem da sua saúde e do seu bem-estar. E é mesmo isto que a aromaterapia nos vem trazer novamente, não é? Vem-nos trazer novamente esta consciência de que nós temos na natureza tudo aquilo que precisamos para cuidar de nós, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. E então a aromaterapia surge aqui como esta medicina natural complementar, que vem então ajudar-nos a termos soluções mais naturais no nosso dia-a-dia, hoje em dia, com esta possibilidade de utilizar estes ingredientes maravilhosos que são então os óleos essenciais. Penso que também perguntaram o que eram os óleos essenciais, ou desculpa, só agora para ter a certeza se vale a pena explicar. Sim, então é, pronto, ok. Sim. Okay. Agora fiquei na dúvida se tinha sido também essa a questão. Então, o que é que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são então estes extratos naturais, não é? Que a aromaterapia vai utilizar aqui como principal ingrediente, e estes extratos naturais são super concentrados. São umas gotinhas pequeninas, uns frasquinhos muito pequeninos que se calhar todos vocês já viram, tem aqui alguns atrás de mim, deste lado, que isto faz espelho,
que são bastante pequeninos, mas que cada uma destas gotinhas equivale a imensos chás. Por exemplo, estamos todos habituados a utilizar o chá como algo que nos possa ajudar na nossa saúde, não é? Por exemplo, e aqui, quando nós falamos em óleos essenciais, estamos a falar num extrato muito mais concentrado do que um chá, ok? Embora também seja um extrato natural, mas que se fizermos uma equivalência, e eu gosto muito de fazer esta equivalência porque dá esta percepção de concentração às pessoas, uma gota de óleo essencial equivale a cerca de 25 chás, ok? Depende do óleo essencial, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas dá mais ou menos esta equivalência, o que nos faz compreender que de facto existe uma diferença de concentração muito grande. E esta diferença de concentração acaba por ser super útil para a nossa saúde, para o nosso organismo, porque vai ter uma ação muito mais rápida e muito mais eficaz do que um chá, simplesmente, não é? Mas também, como há sempre coisas boas, há sempre coisas más ou menos boas, por assim dizer, o facto de ser tão concentrado é excelente para o nosso organismo, efetivamente, vai ter uma ação rápida e eficaz, mas quando mal utilizado pode ser um problema. Aqui vamos dar soluções que sejam possíveis de utilizar na vossa família, essencialmente em adultos, mas se tiverem aqui alguma questão específica para crianças, mencionem as idades, porque isso pode fazer variar a quantidade de óleo essencial que nós podemos utilizar, consoante a idade e consoante a situação em específico. Okay? Só para tanto que é concentrado que depois é diluído, não é, Liliana? Exatamente, para utilizarmos na nossa pele, devemos sempre diluir em óleo vegetal. Por norma, utilizamos o óleo vegetal aqui como base. Existem outras bases vegetais que podemos utilizar, mas o óleo vegetal acaba por ser dos mais simples, e estamos a falar de um óleo vegetal que pode ser o óleo de amêndoas doces, que todos nós conhecemos, ou até mesmo conhecemos, quanto mais não seja da nossa infância, mas o óleo de coco, hoje em dia, que praticamente toda a gente tem em casa, o óleo de coco de cozinha, é um excelente óleo vegetal para diluir um óleo essencial antes de aplicar na pele, para que seja aplicado de forma segura, ok? Lá está, é tão concentrado que não podemos utilizar de forma pura e descontrolada, por assim dizer, na nossa pele. Temos que ter sempre este cuidado, na nossa pele e na pele dos nossos filhos, não é? E já se percebeu, para quem não está muito familiarizado com o tema, que estamos a falar de aromaterapia, mas que não estamos a falar apenas de inalação, não é? Porque já se percebeu que estes óleos são usados também por contacto com a pele, não é? Como é que... Sim, Ana, é mesmo isso. Existem 3 grandes formas de utilização dos óleos essenciais, não é? Da aromaterapia. Os óleos essenciais, os hidrolatos e os óleos vegetais. Estas 3 grandes formas são a inalação, em que de facto vamos inalar o óleo essencial. A segunda grande forma de utilização é a via tópica, que é a aplicação na pele diluído, e ainda existe uma terceira, que vamos deixar um bocadinho de lado para esta situação, mas existe uma terceira que é a ingestão. Okay? Aqui nas soluções de verão, se calhar não se vai aplicar esta questão, mas em algumas situações poderemos recorrer em consulta, em sessão, posso recorrer a um aconselhamento por ingestão para determinadas situações, ok? Mesmo na ingestão, também é sempre diluído o óleo essencial, ok? Na difusão, inalação, tenho aqui um difusor também atrás de mim, mas os difusores que já se começam a ver em todas as casas, não é? Que já começa a ser bastante utilizado. No difusor utilizamos o óleo essencial puro, não é necessário diluir porque ele vai estar junto da água ou não, depende do tipo de difusor, mas vai ser difundido no ambiente onde nós estamos inseridos, portanto não é necessária esta diluição. Mas para usar na pele ou para ingestão, sim, é necessário mesmo para que para que tenhamos uma ação eficaz e segura, é necessário diluir por precaução, sempre, sim. Muito bem, feito este enquadramento para leigos, que vamos então entrar na estação quente, no verão, em que andamos assim mais despedidos e mais despedidas e que se vê mais coisas do nosso corpo, nomeadamente a celulite, que é uma preocupação de algumas mulheres, não só estética, mas também às vezes até por questões de saúde relacionadas com a drenagem, com uma boa drenagem e da circulação. Existem soluções naturais em termos de aromaterapia que podem ajudar no combate à celulite, Liliana? Sim. Os óleos essenciais são extratos naturais, mas são compostos por moléculas químicas naturais, ok? Que são constituídas pelas plantas. E estas moléculas químicas vão ter uma ação no nosso organismo. Portanto, tal e qual como os cremes e medicamentos e tudo aquilo que existe que são constituídos por moléculas químicas, algumas naturais, outras nem tanto, mas é exatamente aqui a mesma questão. Nós também estamos a utilizar o poder destas moléculas químicas naturais para ter uma ação no nosso corpo.
E sim, claramente que é possível utilizar os óleos essenciais para nos ajudar em questões de celulite, gorduras localizadas, drenagens linfáticas, podemos sim recorrer. No caso da celulite, existe um óleo essencial que acaba por ser uma excelente escolha, que é o óleo essencial de cipreste, ou ciprés, às vezes aparecem das duas formas, que é um óleo essencial excelente para tudo o que é questões aqui desta questão da gordura acumulada e também da celulite, também. Portanto, pode ser um excelente óleo essencial a utilizar nas zonas mais sensíveis, por assim dizer, nas zonas mais específicas, não é? Que normalmente aqui é a zona da coxa. Podemos então fazer uma diluição prévia com óleo vegetal e fazer uma massagem diariamente com este óleo essencial nestas zonas mais críticas, entre aspas, não é? E portanto aí lá está, estamos a falar de uma aplicação na pele, não é? Exatamente, sim, uma aplicação na pele, exatamente, sim. Se falarmos numa drenagem linfática, podemos também utilizar, e aqui podemos ir para outro óleo essencial, como por exemplo o óleo essencial cítrico de toranja, pode ser excelente para ajudar na retenção de líquidos e também na massagem, na retenção de líquidos. Aqui vamos falar numa vertente de utilização interna, por ingestão, mas também ao mesmo tempo pode ser utilizada na massagem linfática para ajudar também na drenagem. Portanto, acaba por funcionar aqui das duas formas, numa aplicação tópica, diretamente diluído, mas na pele, por massagem, e ao mesmo tempo pode ser conjugada com uma ingestão de forma segura também e específica mediante cada pessoa, para ajudar aqui na retenção de líquidos. E acabamos por ter o duplo efeito por via tópica e por via interna, por exemplo. Nós poderíamos ter, como somos uma revista direcionada para a agricultura, poderemos ter algumas grávidas a ver-nos, Liliana, e que têm tendência à sensação não, à perna inchada, à retenção de líquidos. No caso das grávidas, há contraindicações e devem ser, de facto, acompanhadas de forma diferente quanto a esta questão. Como é que funciona? Sim, no caso das grávidas, temos que ter um cuidado especial na utilização dos óleos essenciais, porque de facto existe uma gravidez que está a decorrer, não é? E que não queremos de todo influenciar negativamente durante esse processo, e então é importante ser acompanhado por um aromaterapeuta para ter a certeza de qual é a situação a resolver e qual é a solução possível nessa situação, recorrendo então aqui a soluções naturais, não é? Mas se falarmos de uma forma mais genérica, sendo então possível de utilizar em grávidas, poderia ser possível utilizar, no caso das pernas cansadas, por exemplo, o óleo essencial de lavanda angustifolia, isto para especificar qual é o tipo de lavanda, porque existem imensas, e algumas não são aconselhadas nas grávidas, mas este tipo sim pode ser utilizado, esta espécie de lavanda, e então poderíamos utilizar este óleo essencial diluído em óleo vegetal, o óleo essencial de lavanda, para ajudar bastante aqui na questão das pernas cansadas. Por exemplo, uma aplicação diária ao final do dia, com uma diluição bastante elevada, uma percentagem de cerca de 1%, falando assim de uma forma um bocadinho mais técnica, mas é mais fácil de perceber dessa forma, e tendo uma diluição bastante elevada, conseguiríamos então fazer uma aplicação diária numa grávida, por exemplo, a nível das pernas, para ajudar bastante na questão das pernas cansadas, por exemplo. Sim. Porque é um dos sintomas, nomeadamente no verão, com o tempo quente, que sofrem bastante com essa situação. Muito bem. Passando aqui ainda na questão da pele, em termos de hidratação da pele, nós sabemos que é uma altura em que estamos mais expostas, a pele está mais exposta ao sol, para além de todos os cuidados que sabemos que devemos ter de bebermos bastantes líquidos, mas que óleos essenciais, ou seja, no universo da aromaterapia, o que é que nos pode ajudar a manter uma pele mais hidratada e mais saudável, em termos de... Pronto, podemos recorrer muito aos óleos vegetais, não é? Eles são excelentes como hidratantes, a maior parte deles, não são todos. Aliás, são óleos, não é? Só o nome... Exatamente, sim, também já lá vamos, não é? Mas a verdade é que existem imensos óleos vegetais e cada um deles tem as suas propriedades também. Portanto, não é só porque é um óleo vegetal que são todos iguais. Todos eles têm as suas propriedades específicas. No caso, por exemplo, aqui desta questão que estamos a falar do sol, do verão, eu recomendo muito a utilização da maceração de cenoura, que é um óleo vegetal que tem uma base e que depois é macerada a cenoura, pronto, assim de uma forma muito específica, mas que é muitas vezes chamada de óleo, que é muitas vezes encontrada à venda como óleo vegetal de cenoura.
Pronto. E este óleo vegetal tem uma boa capacidade de hidratação e, para além disso, também nos vai ajudar na nossa cor, aqui na preparação da pele para o sol, que é isso que nós também queremos, não é? Que é ficar bronzeadas e andarmos aqui todas giras no verão, não é? Portanto, é um bom óleo vegetal para utilizar durante este período, não é? Se quiserem utilizar outros óleos vegetais, se calhar que possam já ter em casa, o óleo vegetal de coco é super hidratante, portanto, o óleo vegetal de coco de cozinha, simples, é super, super hidratante e tem imensos benefícios para a nossa pele, portanto, podemos utilizar o óleo vegetal de coco, podemos utilizar o óleo vegetal de amêndoas doces, também muito conhecido, e para peles muito, muito secas, numa primeira fase pode ser utilizado, por exemplo, o de argão, também ele é muito hidratante. Aqui só deixar uma questão em relação a esta questão da hidratação. Temos que perceber um bocadinho como é que é o nosso tipo de pele, não é? Mesmo quando estamos a falar em questões de corpo, costas, mesmo na generalidade a nível do corpo. Porque se nós tivermos uma pele já de tendência muito oleosa, não convém juntarmos um óleo vegetal que vai também aqui aumentar ainda esta oleosidade, não é? Porque vai hidratar imenso e vai alterar. Quando temos uma pele muito seca, podemos sim utilizar um óleo vegetal bastante hidratante numa primeira fase. O que eu aconselho é, passado 1 a 2 semanas no máximo, começar a utilizar um óleo vegetal que seja aqui um reequilibrante, por assim dizer, que vá ajudar nas peles muito secas de uma forma um bocadinho natural e autónoma da nossa própria pele, começar a regular esta hidratação da nossa pele. E então, por exemplo, aqui eu poderia recomendar um óleo vegetal de jojoba, que é um óleo vegetal excelente para a nossa pele, porque ajuda bastante a preservar o biofilme da nossa pele. E poderia recomendar, depois de 1 a 2 semanas aqui de cura, entre aspas, numa pele muito seca com óleo vegetal bastante hidratante, ou o contrário, numa pele muito oleosa com óleo vegetal que possa hidratar, mas que não torne a pele mais oleosa, como por exemplo o óleo vegetal de avelã. E depois, então, passado 1 a 2 semanas, passar para um jojoba, porque de facto o jojoba vai ajudar a estabilizar esta questão da produção de sebo da nossa pele e poder aqui manter a nossa pele nem muito seca, nem muito oleosa, não é? Poder fazer aqui este equilíbrio natural. Portanto, aí eu recomendaria passar para um jojoba. Como estamos a falar do verão, o óleo vegetal de cenoura é excelente para esta altura, pela cor que nos dá, pelas propriedades também da cenoura e também pela hidratação. Muito bem. E para o cabelo? Para o cabelo exposto ao sol, é possível usarmos também alguma técnica de aromaterapia para mantermos mais hidratado? Sim, para fortalecer, para cuidar das pontas estragadas, por exemplo, mesmo dos próprios danos que o sol faz ao nosso cabelo, não é? Que é normal. Isso, para não estar tão seco, para não estar tão seco. Podemos utilizar, existem vários óleos vegetais que podemos utilizar no nosso cabelo. O óleo vegetal de ricínio é muito, muito recomendado, mas aqui será mais num processo um bocadinho de cura, não vamos falar de cura, mas de tratamento, que será utilizar uns minutos antes de ir tomar banho, então fazer uma espécie de máscara com óleo vegetal de ricínio antes de ir tomar banho e lavar muito bem o cabelo, para não deixar o cabelo oleoso, não é? Para utilizar mais nas pontas secas e mais de uma forma após o banho e não tanto aqui no antes. Podemos utilizar, por exemplo, o da avelã, que é um óleo vegetal que é seco, okay? Mas embora seja vegetal, e utilizarmos apenas um bocadinho aqui nas pontas, que pode ser uma ajuda para ajudar nesta hidratação. Óleos essenciais que poderíamos juntar. Se for uma questão de fortalecimento do nosso cabelo, que pode ser o caso, o óleo essencial de ylang-ylang, desculpem, pode ser um excelente óleo essencial a utilizar. O óleo essencial de lavanda também é um óleo essencial que muita gente gosta de utilizar, principalmente junto com o óleo vegetal para as pontas secas. Portanto, poderia ser aqui recomendações a utilizar neste sentido, sim. Portanto, soluções para hidratação não nos faltam, não é, Liliana? Não faltam, porque nós temos imensos óleos vegetais à nossa volta que podemos utilizar e que podemos escolher mediante a situação, não é? E isso é o que faz a diferença. Muitas das vezes as pessoas utilizam apenas um óleo vegetal para tudo, não é? Para o corpo, para o cabelo, para o rosto, mas a verdade é que nós temos a pele diferente nas várias zonas do corpo e o nosso cabelo também ele pode ser diferente da nossa pele, não é? E é importante fazer este equilíbrio. Se já temos uma pele muito oleosa, não é? Não devemos utilizar um óleo vegetal que vai ainda aumentar mais essa oleosidade. O mesmo acontece com a pele seca, não é? É um bocadinho aqui fazer o equilíbrio com o óleo vegetal mais correto e mais acertado, neste caso. E falando de pele exposta ao sol, não poderei deixar nunca de reforçar a importância de usar um bom protetor solar
durante não só a estação quente, mas durante todas as estações, independentemente destes cuidados que estamos a falar agora com a Liliana. Passando da pele para outras questões ligadas aqui ao verão e que nomeadamente vieram também referidas no artigo que publicámos na nossa revista, os insetos, esses malditos, esses bichos horríveis que nos picam, e principalmente às crianças que por vezes até fazem reações bastante complicadas. Nós temos aqui duas situações, o antes, que são soluções repelentes, e o depois, que é quando já o mal está feito. Podemos começar, Liliana, por tentar aqui, em termos de prevenção, ou seja, em termos de soluções repelentes, o que é que poderemos fazer? Que milagres é que há aí na aromaterapia? Olha, podemos aqui fazer uma sinergia, que é uma junção de vários óleos essenciais, para nos ajudar aqui um bocadinho com um bom repelente de insetos, porque às vezes depende um bocadinho do tipo de inseto, alguns vão se sentir mais incomodados com determinados óleos essenciais e outros com outros, por isso é que... No tempo dos meus, desculpa interromper, Liliana, no tempo dos nossos avós era o vinagre. Que depois ficava tudo a cheirar com aquela coisa que é uma aromaterapia que não é muito agradável. Usava-se o vinagre, que ficava tudo com um cheiro horrível. Sim, mas... E que se dizia que afastava os insetos. Mas diga, Liliana. É bastante forte o cheiro e pronto, pode não ser na casa ainda pode utilizar. Portanto, agora no corpo e na roupa acaba por não ser mesmo nada agradável e pronto, claro. Não ser a melhor solução nesse sentido. Mas sim, antigamente utilizava-se muito. Mesmo em questões de tratamento capilar, tudo isso utilizava-se bastante, mas é algo que irrita imenso a nossa pele. Portanto, não devemos de utilizar assim com tanta frequência nesse sentido. Mas podemos fazer sprays na nossa casa, para as crianças e mesmo para os adultos, juntando vários óleos essenciais, e alguns deles que podem funcionar muito bem como repelentes podem ser o lavanda, de uma forma mais simples e que vai trazer aqui um aroma um bocadinho mais floral, mas juntando um eucalipto e juntando um alecrim, podem ser aqui boas soluções, uma boa mistura para combater aqui um bocadinho os insetos, não é? Para fazê-los afastar. O que eu gosto de fazer é misturar um óleo vegetal que tenha um cheiro bastante agradável para cortar um bocadinho aqui o cheiro intenso dos óleos essenciais, não é? Como, por exemplo, o óleo vegetal de baunilha, se quiserem um óleo vegetal líquido, se for para fazer spray. Se for para fazer uma espécie de bálsamo mais em creme, podem usar o óleo vegetal de coco, de cozinha, ok? Que ele quando está no frio fica sólido, se estiver no calor mesmo, acima de 25 graus, fica líquido, pronto. Mas como nunca sabemos muito bem, então é mais uma questão de escolherem. Se quiserem em spray, o ideal é um óleo vegetal que seja líquido, como por exemplo o de baunilha, que tem um aroma bastante doce e que vai ajudar aqui a cortar um bocadinho aquele cheiro forte dos óleos essenciais e que as crianças também não gostam muito, um cheiro muito forte. O que eu aconselho, no caso das crianças, é utilizarmos na roupa e não na pele e utilizarmos mais nas costas, ok? Acaba por não ficarem tão expostos ao cheiro. No caso dos adultos, podemos usar já na parte frontal, porque já estaremos um bocadinho mais habituados ao cheiro, mas se também não gostarem muito da ideia, utilizem na roupa e de preferência num local onde não sintam muito cheiro, não é? Pronto, nas costas, mais na zona traseira. Isto aqui no antes, não é? E podemos fazer spray. Temos o eucalipto e o alecrim como grandes repelentes aqui, como aromas que repelem, porque depois a lavanda, a baunilha, vêm como aromas, digamos, mais agradáveis, não é? Para disfarçar. Sim, o óleo essencial de lavanda também ele consegue ser repelente. Agora, o óleo vegetal é que não. O óleo vegetal só vem mesmo aqui atenuar um bocadinho o aroma intenso dos óleos essenciais. Também podemos juntar a citronela, que é muito conhecida, não é? Pois, as velas à venda e tudo, não é? Exatamente, sim. Só que o cheiro é bastante forte e muitas das vezes as pessoas preferem usar o eucalipto e o alecrim a nível de aroma do que usar diretamente a citronela. Mas acaba por ser uma questão de experimentarem. Se tiverem alguns em casa e quiserem fazer a mistura e experimentarem qual é que se sentem melhor e qual é o cheiro que lhes faz mais sentido, podem fazer essa mistura e ajustar consoante o aroma pretendido. Mas todos estes óleos têm este efeito repelente que vão ajudar bastante nos insetos.
Depois também podemos fazer a mesma sinergia, os mesmos óleos essenciais, podemos utilizar no difusor, para proteger também a nossa casa, não é? Para que não hajam, quando abrimos uma janela à noite, não hajam os bichinhos todos que vêm cá para dentro, não é? Então podemos usar perfeitamente num difusor dentro de casa, podemos fazer o spray e borrifar as janelas e as portas, por exemplo, que vai criar aqui de alguma forma uma barreira, porque eles não vão gostar do todo deste cheiro e vão-se embora. Pronto, é mesmo aqui a questão é mesmo de ser repelente, não é para matar ninguém, é para, Claro. para repelir, não é? É mesmo E assim. em termos de quantidades, Liliana, é complicado dizer só Eu em coloquei, termos de quantidades. Pronto, depende muito da quantidade do spray que vamos fazer, se vamos fazer roll-on, se vamos fazer bálsamo, depende muito desta questão. Se for no difusor, depende do espaço que esteja a ser difundido. Se estivermos a falar numa sala, podemos estar a falar até 8 gotas, por exemplo. Portanto, podemos repartir, se usarmos 3 óleos essenciais, fazemos a repartição pelos 3. Se só quisermos usar a citronela no difusor, colocamos as 8 gotas de citronela. Portanto, é uma questão de verem aqui quais são os óleos que gostam mais de conjugar e utilizar e poderem conjugar. Se for, por exemplo, num quarto, eu diria 1 a 2 gotas no máximo. Não convém utilizar uma grande quantidade de óleo essencial, está bem? Se mesmo assim quiserem conjugar os óleos essenciais todos, mas só podem pôr 1 gota, não é? E às vezes é mais difícil as pessoas perceberem como é que com 3 óleos só vão colocar 1 gota. O que eu sugiro a fazerem é uma sinergia prévia, fazem uma mistura num boiãozinho, com 1 gota de cada óleo essencial e depois extraem então 1 gota apenas para o difusor. Isto para espaços bastante pequenos é o ideal, não convém haver aqui uma grande sobreexposição aos óleos essenciais num espaço tão pequeno que é um quarto, não é? Isto se for necessário, de alguma forma, a nível de repelente. Se não, depois se for um espaço maior, uma sala, uma cozinha, então aí 8 gotas, 9 gotas, se for mesmo um espaço muito grande, 10 gotas podem ir regulando consoante o espaço. Se quiserem para o spray, por exemplo, ter aqui o número de gotas exato, têm tem um e-book disponível, aproveito já agora para falar sobre ele, e nesse e-book tem lá todas estas quantidades, um e-book gratuito disponível no Instituto Português de Aromaterapia.com, no nosso site, e podem lá ir ver porque tem lá o número de gotas para fazer com o óleo vegetal, o óleo essencial, este óleo essencial, aquele óleo essencial, para esta sinergia de spray repelente, por exemplo. Portanto, onde se explica não só esta questão, mas outras relacionadas com outras misturas, é? Portanto, um e-book é um livro digital, digamos assim, e que está disponível então em www.institutoportuguesaromaterapia.com, é isso? Exatamente. E a pessoa vai lá e pode descarregar e tem lá algumas indicações. Exatamente, tem lá o e-book, que ao descarregarem o e-book vão ter, se eu não estou a dizer asneira nenhuma, cerca de 20 páginas, é aproximadamente, onde tem várias soluções naturais para o verão, já com o número de gotas. É como se fosse um livro de receitas, é como se fosse um livro de receitas com soluções terapêuticas, muito bem. Muito bem, falámos da prevenção e da parte dos repelentes. E em relação a isto, tanto já referiu, Liliana, tanto dá para crianças como para adultos, referiu só a questão de para crianças tentar colocar na roupa e eventualmente a parte das costas para o cheiro não incomodar tanto. Vamos então depois quando o bicho pica e quando pode provocar algum desconforto, alguma baba um bocadinho mais, alguma comichão, alguma solução SOS que possa acalmar, digamos assim, um bocadinho essa irritação à pele? Sim. Vai depender um bocadinho da idade. Ali, a partir dos 3 anos, eu diria para utilizar uma sinergia, uma mistura de óleos essenciais, e aqui podemos fazer um roll-on previamente, ter um boião pequenininho com óleo de coco e estes óleos essenciais já pronto para quando estas coisas acontecem, termos ali sempre à mão pronto a usar. Eu diria para juntar nos maiorzinhos, a partir dos 3 anos, o óleo essencial de lavanda ou de camomila romana, o que preferirem, ok? Se não tiverem um, se tiverem outro, podem escolher entre os dois, e também juntar aqui um tea tree, uma árvore do chá. Aqui a camomila e a lavanda vêm para acalmar esta irritação, que pode ter sido provocada, muitas vezes provoca só comichão, não é? Mas esta irritação possível, e o óleo essencial da árvore do chá vem aqui fazer uma ação
reação antifúngica, antibacteriana e antiviral mesmo que possa acontecer aqui devido a esta picada, ou muitas das vezes até nem é a picada, é mesmo do próprio coçar, pode de alguma forma infeccionar e depois temos ali outras complicações. Então, para prevenir tudo isso, a utilizar com o árvore do chá neste bálsamo prévio para estas situações que possam acontecer no dia-a-dia, nos adultos e nas crianças. Estes são 2 óleos essenciais excelentes para juntar nesse tipo de cuidado de picadas de inseto, por exemplo. Não é? Se estivermos a falar nos mais pequenininhos, aqui nas crianças mais pequenas, eu recomendo utilizar o camomila romana, porque já tem para além de ser acalmante, como eu falei da lavanda, também ele tem uma pequenina vertente anti-inflamatória, que pode ser uma opção aqui para os bebés mais pequenos, até aos 3 anos, podemos utilizar facilmente a camomila romana. Se não tivermos camomila romana e só tivermos lavanda longistifolia, ok, utilizamos a lavanda longistifolia, então, para poder ajudar também aqui nesta questão da picada do inseto, nos bebés mais pequeninos. Nos maiorzinhos já podemos juntar o árvore do chá e fazer então esta aplicação ao longo do dia, sempre que tenham este tipo de coisas que possam acontecer. Também vai ajudar bastante na cicatrização, portanto acaba por fazer aqui o todo, do acalmar primeiro esta picada numa primeira fase, depois prevenir qualquer tipo de ação bacteriana que possa existir e depois também ajudar na cicatrização. Não é? Se vamos fazendo esta aplicação frequentemente, vamos tendo estes efeitos. Muito bem. Pegando aqui também e voltando um bocadinho atrás por causa de uma questão colocada aqui por uma leitora e que tem a ver se é possível atenuar as manchas que surgem na pele com a exposição solar, Liliana, é possível alguma... Sim, é possível, não é um processo imediato, ok? Não é nada milagroso, não é algo que nós vamos aplicar e no dia a seguir já não temos nada, não é isso que vai acontecer, mas a verdade é que podemos aqui reverter um bocadinho esse processo com alguns óleos essenciais. Existem aqui, vamos dizer, 3 óleos essenciais excelentes para este tipo de ação, mas a verdade é que são óleos essenciais bastante regeneradores e se calhar não são dos mais fáceis de encontrar nem dos mais baratos que existem no mercado, mas o óleo essencial de incenso, ou o óleo essencial de mirra, ou o óleo essencial de rosa são excelentes. Peço desculpa que pensei que estivesse em silêncio. São excelentes para este tipo de situação, destas manchas na pele que possam ir surgindo. Às vezes é da exposição solar, outras vezes é mesmo uma questão de envelhecimento da pele. Vai poder ajudar bastante na regeneração e aqui a reverter um bocadinho este processo. Sim. Uhum. E pegando um bocadinho no que disse, que não são tão difíceis que não são tão fáceis de encontrar e podem ser um bocadinho mais caros. Onde é que as pessoas podem encontrar estes óleos essenciais de que temos vindo a falar? Pronto, assim, onde é que se pode comprar, Liliana? Sim, no Instituto. Basicamente, vamos à farmácia, não é? E compramos, não é? Pronto. Sim, a farmácia também vende, depende, mas a maior parte das farmácias também vendem óleos essenciais, mas nós no Instituto também temos a loja do Instituto, mesmo devido a este tipo de pedidos que nos vão dizendo, então, mas agora onde é que eu compro isto, onde é que eu compro aquilo? Temos todos os frasquinhos, temos os óleos vegetais, temos manteigas, temos óleos essenciais, todos disponíveis na loja do IPA, é lojaipa.com e vocês conseguem ver tudo aquilo que estamos aqui a falar, vários óleos essenciais e vegetais. É uma loja online, Exatamente, é loja online, sim. Sim, loja 100% online, podem fazer as vossas encomendas normalmente e se precisarem de ajuda também estou lá para poder ajudar, também sou eu que acabo por responder aos pedidos de ajuda nesse sentido. Mas quem quiser, por exemplo, aprender mais sobre aromaterapia, quem tiver dúvidas como é que consegue chegar mais perto da Liliana, como é que consegue? Pronto, neste momento, até já colocaram aqui o site, neste momento eu não estou a fazer sessões individuais, não estou a fazer acompanhamento individual, mas existem todos os aromaterapeutas que já se formaram no Instituto, que estão disponíveis para ajudar todas estas pessoas, mas para além disso, se quiserem continuar a trabalhar comigo no âmbito familiar, tenho o Clube da Aromaterapia, que é um clube familiar para quem utiliza a aromaterapia ou para quem quer utilizar a aromaterapia no seu dia-a-dia, onde eu vou partilhando truques, dicas, todos os meses temos um tema diferente, todos os meses falamos de temas diferentes e vocês vão tendo acesso, quem faz parte do grupo tem acesso a diretos de dúvidas, tem acesso a conteúdos todos os meses para poder ir explorando cada vez mais a aromaterapia na sua família, na sua utilização pessoal, não é? Para saber como utilizar de forma segura em várias situações do dia-a-dia. Todos os meses há um tema diferente.
Mas é uma plataforma, é um grupo do WhatsApp, é o quê? Como é que é o clube de aromaterapia? É um clube, conseguem ter acesso diretamente no site do Instituto Português de Aromaterapia, tem lá todas as condições de adesão a este clube, como é que podem aderir, o que é que têm de acesso, tudo isso, e podem aderir e vão ter acesso a um grupo Facebook, onde têm acesso ao apoio contínuo, por assim dizer, onde podem colocar dúvidas e ter acesso aos diretos, e depois também existe paralelamente uma plataforma onde estão alojados todos os conteúdos que vão sendo disponibilizados a estas pessoas, todas as formações que vão sendo disponibilizadas. Muito bem. Eu recordo a quem nos está a ver e quem está connosco aqui a partilhar todas estas informações que a Liliana gentilmente tem estado a trocar connosco, que pode colocar também as suas questões, as suas dúvidas, e pode ser relacionado com o inverno, ou com o outono, ou com outra estação qualquer do ano. Atenção, que agora estamos abertos aqui a todas as questões. A Manuela Simões, por exemplo, pergunta se há alguma sinergia para a celulite. Manuela, já foi respondido aqui de qualquer forma a Liliana, porque não gostamos de nenhum cliente insatisfeito. De uma forma muito simples, vamos só recordar aqui à Manuela como é que era aí a fórmula milagrosa. Pronto, o que eu tinha dito no início em relação à celulite é que podemos utilizar então o óleo essencial de cipreste, é dos melhores óleos essenciais para utilizar nesta situação. Podemos então utilizar diluído e fazendo uma massagem diária com o óleo vegetal que vocês possam ter, como óleo vegetal de coco, por exemplo. Pode ser um dos óleos vegetais a utilizar para esta situação e, juntamente com o óleo essencial de cipreste, então fazer a massagem localizada diariamente. Mas o direto vai estar disponível, portanto também poderá visualizar melhor a parte inicial da conversa. Temos depois a Alexandra Carvalho, que questiona, Liliana, nesta fase de pandemia e com tanta gente em casa, e com miúdos, e com maior carga de trabalho, a ansiedade em muitas famílias aumentou e em muitas pessoas. A aromaterapia pode ajudar também nesta... Aliás, esta foi um tema que abordámos também no outro live que fizemos. A aromaterapia pode ajudar a pessoas que de facto sofrem de ansiedade, Liliana? E como? Pode ajudar imenso. Stress e ansiedade é uma das coisas que tenho procurado imenso mesmo. Aliás, nós até dedicamos um mês inteiro só a stress e ansiedade no clube, porque foi um dos temas mesmo muito pedidos. Existem imensas soluções que nós podemos utilizar ao longo do nosso dia para nos ir ajudando nas determinadas situações que podem surgir, né? Nas variadas situações ao longo do dia. Óleos essenciais fundamentais para stress e ansiedade. Eu costumo recomendar 3 grandes óleos essenciais para este tipo de situação. Quando nós sentimos que é uma questão de ansiedade, aqui mesmo de cismas, questões mais a nível interno, não é? Connosco mesmos, o óleo essencial de Ylang Ylang é um excelente ansiolítico natural. Portanto, poderia ser aqui uma grande solução como óleo essencial. Depois temos a lavanda, que é excelente, também é aqui um sedativo leve, mas que vai ajudar bastante a relaxar o nosso corpo e vai ajudar muito a nível de stress. Quando temos os dois conjugados, podemos juntar os dois, não é? E quando temos uma questão mais traumática, pós ou pré-traumática, uma ansiedade relativa a um evento que vai acontecer, um dia determinado, uma situação determinada, o óleo essencial de camomila romana é excelente para estas questões de stress e ansiedade ligados a situações específicas traumáticas, não é? Ou que já passou ou que vai acontecer, que muitas das vezes acaba por nos consumir um bocadinho e deixar-nos aqui mais estressados ou mais ansiosos. Então, estes 3 óleos essenciais são excelentes para determinadas situações dentro disto que eu acabei de dizer, não é? E como é que nós podemos utilizar? Então, existem imensas formas que nós podemos utilizar ao longo do dia. Podemos utilizar de manhã, por exemplo, no pé, na palma do pé, para nos permitir ter aqui uma absorção lenta, mas prolongada. Ao longo do dia, o nosso corpo vai absorvendo o óleo essencial e ele vai agindo no nosso organismo para nos ajudar a nível de ansiedade e de stress. Podemos fazer inalações ao longo do dia destes óleos essenciais, diretamente do frasco. Podemos fazer inalações e fazer os nossos próprios inaladores. Não sei se conhecem, acho que outra vez não falamos disso, que são estas coisinhas assim, que tem aqui uma... Pronto, isto vende-se neutro, não é? Vazio, sem nada, sem óleo essencial, não é? E traz assim uma coisinha de algodão. Nós colocamos aqui os óleos essenciais e depois colocamos dentro do inalador, não é?
e andamos com o inalador o dia todo, em vez de andarmos com o frasco do óleo essencial ou com vários óleos essenciais atrás de nós para ir inalando ao longo do dia, estes inaladores funcionam muito, muito bem. Podemos pôr os óleos essenciais que precisamos ou que achamos que nos sentimos melhor, e vamos inalando ao longo do dia situações mais específicas que nos causam mais ansiedade e mais stress. Podemos ir inalando várias vezes ao dia, se for necessário, até mesmo antes de dormir, antes de cerca de 1 hora de ir para a cama, para podermos começar a relaxar, para depois conseguirmos dormir. Podemos então ir inalando ao longo do dia. Para além disso, também já falei da parte da aplicação na pele de manhã, mas ao longo do dia também podemos aplicar, se sentirmos que vai fazer um bom efeito connosco, podemos aplicar, por exemplo, nos pulsos, o óleo essencial e esfregar, aqui, massajar os pulsos para aumentar aqui a absorção mais rápida, e ao mesmo tempo também podemos inalar. Portanto, fazemos aqui o 2 em 1, aplicação tópica e inalação. Para além disso, existem colares difusores, existem colares que podemos usar diariamente e colocar uma gotinha do óleo essencial e estamos a inalar ao longo do dia, porque o colar, não é, está sempre aqui próximo das nossas vias respiratórias e estamos sempre a inalar este óleo essencial, para que haja este efeito prolongado ao longo do nosso dia, não é? Estas podem ser, assim, soluções mais simples e mais rápidas de fazer, por assim dizer, no nosso dia-a-dia, que vão ajudar bastante nestas questões da ansiedade e do stress, que muitas das vezes estão na origem de muitos outros problemas ao longo do nosso dia, não é? Porque quando estamos estressados e ansiosos, começamos a deixar de pensar, entre aspas, da mesma forma, né? Temos menor clareza, menor foco, menor concentração, e tudo isto pode influenciar em muita coisa. E então, mesmo em termos de saúde do organismo, não é? Em questão das defesas do organismo e tudo. Exatamente, sim, em tudo, no nosso sistema imunitário, no nosso humor, na nossa relação com as outras pessoas, em tudo. Acaba por ser aqui uma bola de neve, entre aspas, que se vai formando ao longo dos dias e ao longo do dia, que quando chega ao final do dia às vezes é complicadíssimo. Não é? Eu já tive vários clientes que tinham imensos problemas de insónias, não conseguiam mesmo dormir, e quando nós começamos a utilizar os óleos essenciais logo desde manhã para o stress e para a ansiedade, a verdade é que chegam ao final do dia bastante melhores e já não têm problemas de insónia, porque aquilo acabava por ser um acumulado de todo o stress e toda a ansiedade que ia ser gerando, ia sendo gerada ao longo do dia, e que no final do dia, claro, ali no culminar, por mais que quisessem relaxar para adormecer, não conseguiam mesmo, e isso depois causava ali imensos problemas de sono e mesmo impossibilidade às vezes até de conseguir descansar durante o sono, e muitas das vezes antecipar um bocadinho mais, não é? Arranjarmos aqui práticas e soluções que sejam simples de implementar no nosso dia-a-dia, que nos permitam reduzir tudo isto ao final do dia, é excelente, não é? Porque ela sai uma bola de neve. As crianças fazem mais birras porque nós também estamos a fazer birra, estamos estressados, estamos ansiosos, os miúdos depois acabam por responder da mesma forma, não é? As pessoas com quem nós falamos respondem exatamente da mesma forma como nós também vamos em direção a elas, não é? E tudo isto acaba por ser aqui um motor de gerar cada vez mais stress, cada vez mais ansiedade, e se nós começarmos a reverter um bocadinho este processo para que não chegue a esse ponto, acaba por ser sempre melhor para toda a gente, não é só para nós, e para tudo, para doenças físicas, doenças emocionais, tudo daquilo que possa surgir. Aquele colar que falou, a pulseira, também se vende tal como se vende o inalador. Sim, é este género de... Oi? E que se vai impregnando então depois com os óleos que se pretende, não é? Exatamente. Isto aqui coloca-se todos os dias, devemos de colocar. Então, eu vou só mostrar aqui o exemplar. É um colar, por exemplo, como este que está aqui. Isto é só colocar. Eu estava a imaginar de plástico, veja lá. Não. Este aqui tem fio em espécie de pele, não é? E depois tem aqui uma redinha com uma esponja. E o óleo põe-se onde? Nesta esponjinha que tem aqui dentro, que vai absorver o óleo essencial. Nós abrimos isto e... depois as esponjas vão mudando? Existem várias cores. Não, existem várias, isto traz com várias cores, que é, pronto, para condizer um bocadinho, às vezes as pessoas querem condizer com a roupa, ou para ser mais neutro, ou pronto. As cores podem ir alterando. Não temos que obrigatoriamente estar sempre a mudar esta esponjinha, mas isto traz assim só para mostrar, traz assim uma esponja. Esta é branca, por acaso, que eu coloquei aqui a branca, mas existem outras cores, e podemos, porque o óleo essencial... então... Nós colocamos aqui uma gotinha de óleo essencial, não convém colocar muitas, senão ficamos com um cheiro à nossa volta bastante forte. Então, por norma, uma gota é suficiente. Colocamos uma gota do óleo essencial, colocamos o colar e andamos com o colar o dia todo. No dia a seguir, como o óleo essencial é volátil, existe esta potencialidade de volatilização ou evaporação do óleo essencial
ao longo do dia, no dia a seguir o mais certo é quase que nem sentimos o cheiro do óleo essencial nesta esponjinha, que é normal, ele está em contacto com o ar, então ele vai volatilizar aqui as moléculas do óleo essencial. E no dia a seguir podemos colocar outra gotinha se quisermos, de outro óleo essencial. Se quiseres trocar a esponja, podemos trocar a esponja e colocamos outra esponja Mas por acaso, agora estava-me a lembrar, Liliana, era uma boa técnica, assim quem trabalha com chefes assim muito irritadiços e muito nervositos, pôr mais umas gotinhas, levar para o escritório e aquilo o dia todo para acalmar toda a gente que está à volta, acalmar a pessoa e também tirar a ansiedade de toda a gente que está à volta. Poderia ser maravilhoso, certamente em alguns locais, ou no autocarro, ou em sítios onde nós sentimos que as pessoas precisam acalmar. Acaba por ajudar toda a gente. A partir do momento que nós inalamos o óleo essencial, seja eu, seja a Ana, se estiver no mesmo local que eu, vamos ter o efeito do óleo essencial, não é? Portanto, acaba por ajudar toda a gente. Existem colares, existem pulseiras, existem as pedras lava, por exemplo, nos escritórios eu recomendo sempre a pedra lava, que é uma pedrinha onde nós pomos o óleo essencial e estamos a trabalhar e estamos a cheirar, a inalar o óleo essencial, não é? E também é serena, é para serenidade também? Conforme o óleo essencial que nós colocarmos. A pedra lava, ok, já percebi. A pedra lava, não, a pedra lava são pedrinhas. Pronto, são pedrinhas, não é, que nós colocamos, é uma pedra porosa, vai absorver o óleo essencial e vai libertar aos pouquinhos. Depois podemos escolher, se eu estiver aqui a fazer um trabalho mais específico e quiser foco e concentração, vou escolher um óleo essencial como o alecrim, por exemplo, que é excelente, o alecrim cineol, que é excelente para foco e concentração, para aqui para o tónus cerebral, então vou escolher este óleo essencial. Se eu sinto que estou muito nervosa, muito ansiosa, muito estressada e não consigo trabalhar às vezes por causa disso, todos nós, então se calhar vou colocar uma lavanda ou um camomila para acalmar um bocadinho, porque isso vai-me ajudar a trabalhar melhor. Há aqui sempre outras coisas, se eu me sinto um dia mais em baixo, entre aspas, e quero subir aqui um bocadinho, não é, o humor. Era isso que eu ia perguntar, também há para pôr para cima, energizantes, digamos, para pôr, também há. Dinamizantes, sim, temos os cítricos, são excelentes para isso, e temos limão, laranja, bergamota, que é excelente, é um excelente antidepressivo natural, e que nos vai ajudar aqui a dinamizar o nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa alegria interior também, não é? E são excelentes, por exemplo, para esses dias, que andamos assim um bocadinho mais em baixo. Então, ok, vamos utilizar algo do género, sei lá, um dia que dormi muito mal por algum motivo e estou assim mesmo sem energia nenhuma. Peppermint, hortelã-pimenta, vai ser excelente para despertar aqui o meu estado de alerta, a minha energia, tudo isso. Portanto, nós vamos poder aqui rapidamente fazer este ajuste recorrendo aos óleos essenciais, em vez de estarmos sempre a pensar, ok, então vou ter que lidar com este cansaço, não posso fazer nada. Se calhar uma gotinha de óleo essencial vai ajudar qualquer coisa no nosso dia, não é? E porque não? É natural, pode-nos ajudar, se for utilizado de uma forma consciente não há qualquer tipo de problema, portanto, existem imensas soluções, assim, que é só escolher, ok, qual é o óleo que eu vou usar. Então, se eu estou a precisar de energia, peppermint. Se estou a precisar de acalmar, lavanda. Se eu vou ter um exame enorme hoje à noite e estou aqui super ansiosa, pode ser uma questão um bocadinho mais traumática, camomila romana. Se eu estou mais em baixo, bergamota, não é? E vou podendo aqui ajustar aquilo que preciso consoante as minhas necessidades, não é? Vou usando e vou potenciando tudo aquilo que é possível e poder trabalhar de uma forma melhor com os óleos essenciais. Neste caso, agora falando em escritório, não é? Já estávamos a falar em escritórios. E só por curiosidade, as novas tecnologias ainda não permitem termos cheiros e aromas, mas a Liliana hoje, por exemplo, está aí com alguma difusão? Olha, hoje... funcionar? Não tem. O difusor está desligado. Não. O difusor está desligado. Não, tem ali a porta aberta. Portanto, diariamente, sem querer entrar muito nas suas necessidades ou fragilidades pessoais, mas diariamente recorre com frequência a alguma coisa com a qual se sinta bem no seu dia? Olha, na minha cozinha, por exemplo, tenho sempre cítricos. Tenho sempre o limão, a laranja, sempre. Primeiro, ajuda bastante nos odores e segundo, ajuda bastante no bom humor, nesta alegria interior, mesmo quando temos crianças em casa, não há qualquer tipo de problema, limão e laranja funcionam super bem no difusor e ajuda bastante neste aspecto. Ao final do dia, lavanda, sem dúvida alguma, para começarmos todos, principalmente depois da escola, para começarmos todos a acalmar um bocadinho, não é? Porque senão vem a hora das birras, vem o cansaço, vem o acumular todo o dia. Então, sem dúvida alguma, lavanda é ali uma excelente solução.
Depois, ao longo do dia, vai aqui sendo um bocadinho aquilo que eu preciso, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Se eu estou aqui a trabalhar, preciso muito de foco e concentração. O alecrim, sem dúvida, normalmente é o que eu escolho sempre para trabalhar, mas lá está, aquele dia sem energia, vou escolher um peppermint, um dia que ando muito ansiosa, vou escolher um ylang-ylang, depois vou adaptando às minhas necessidades também, não é? Aqui a magia é mesmo nós podermos adaptar àquilo que precisamos. Muito bem. Há aqui ainda uma questão, Liliana, ainda relacionada com a pele e com o verão, da Sílvia Polido, e que tem a ver com os escaldões. Se haverá alguma combinação que possa... Sim, escaldões. Há um erro que é muito frequente para quem utiliza a aromaterapia, por norma, vai muito associar às mentas, vai muito utilizar óleos essenciais refrescantes. Pois. Por exemplo, o hortelã-pimenta, não é? Ou mesmo a menta. Mas temos que perceber que estes óleos essenciais têm uma tendência a irritar a pele, e quando nós estamos a falar de uma pele de um escaldão, a pele está super irritada, não é? E se nós lhe colocamos algo que ainda vai irritar mais, vamos ter aqui um grave problema. Nós, numa primeira fase, ao utilizarmos um óleo essencial, uma menta, vamos refrescar a pele, é verdade. Mas logo de seguida vamos irritá-la e então não convém fazer isso, não é? O que eu recomendo muito para escaldões é os hidrolatos, hidrolato de camomila ou hidrolato de lavanda, que são águas florais, são aqui a água que foi utilizada para destilar o óleo essencial, para extrair propriedades terapêuticas, de uma forma muito, muito leve, mas vai ajudar bastante, tanto na hidratação da pele, como no cuidado da pele queimada, não é? Aqui escaldada, entre aspas, não é? E então aqui os hidrolatos, camomila e lavanda, são excelentes para este tipo de situação. Se quisermos fazer uma sinergia com o óleo vegetal, já numa segunda fase eu diria, não ali logo naquele momento mais de maior temperatura da pele, não é? Logo de seguida, então começar a utilizar um óleo vegetal com a camomila ou com a lavanda, mas aqui eu privilegiaria a camomila romana por ter uma vertente anti-inflamatória e bastante calmante da pele. Portanto, eu iria para a camomila romana, sem dúvida alguma, no escaldão. Muito bem, Sílvia. Polido está respondido, mas Sílvia, ponha protetor, vamos evitar escaldões. Mas a pergunta fica feita e fica aqui pelo menos uma solução. Eu ia precisamente para a questão colocada por Sónia Aroca, acabou de tarde, Sónia, algo para as crianças que enjoam no carro. É não levá-las, Sónia, é deixá-las fechadas nos quartos a fazer os trabalhos de casa, coitadinhas. Não, elas têm de ir. Mas de facto é um problema, não só para crianças, mas os adultos também acontece, mas principalmente as crianças. Haverá aqui alguma solução para a Sónia e para outras mães que nos possam estar a ouvir? Quando temos crianças mais pequenas, e aqui eu diria até ali aos 6 anos, o ideal é utilizar no carro, existem difusores para carro, eu sei que isto está muito o aspecto de estar a explicar o que é que existe, mas é a realidade e às vezes as pessoas não sabem que existem difusores para carro para usar óleos essenciais, por exemplo. Mas não, nós compramos é aqueles que se penduram assim, aqueles pinheiros que se penduram assim no retrovisor. Aqueles pinheiros, que pinheiros não tem nada, não é? Mas esses pinheiros, pronto, isso já são os ambientadores, aquelas coisinhas todas, mas existem difusores, a espécie deste colar que eu vos mostrei há bocadinho, específicos para encaixar na ventilação do carro, onde nós também podemos colocar os óleos essenciais e eles vão ser difundidos dentro do carro. E aí também podemos usar para estas questões dos enjoos, por exemplo. Quando é uma questão de crianças pequenas, eu recomendo o óleo essencial de limão. Acaba por ser uma excelente ajuda nestas situações, ok? Se estivermos a falar de crianças maiores ou de adultos saudáveis, não grávidas, podemos experimentar e inalar o peppermint, o hortelã-pimenta. Pode ser também uma solução, mas de uma forma geral, para toda a família, para quando já sabem que vão fazer uma viagem, que há muita tendência a enjoos, óleo essencial de limão, por norma, nos difusores dos carros funciona super bem. Se não tiverem difusor de carro, pegam numa bolinha de algodão, fazem uma bolinha com algodão normal e colocam sem colocar muito para dentro, na ventilação do carro, mas colocam ali mesmo naquela zona, colocam lá porque ele vai acabar por, a ventilação do carro vai acabar por difundir o óleo essencial na mesma no espaço onde está. Portanto, acaba por ser uma forma de utilizar muito simples no carro um óleo essencial. Caso contrário, se tiverem mesmo difusores portáteis, existem alguns que são portáteis e que podemos levar mesmo e ter dentro do carro a difundir o óleo essencial ao longo da viagem. Numa primeira fase, um pequenino difusor que não precisa de ter bateria nem nada do género, que é só colocar na ventilação com óleo essencial, já pode ser suficiente para esse tipo de situações. Se não, fazer inaladores também pode ser uma solução. Ter um inalador dos enjoos em que é inalado por toda a família antes de sair de casa, por exemplo, para ajudar, ou durante a viagem, para ajudar.
Muito bem, aí se calhar convém explicar a quem estiver a ver de fora o que é que se está a passar dentro do carro quando estiverem a ver toda a gente a inalar Sim, coisas. chega. Estou a brincar, é perfeitamente. Aliás, eu lembro-me de usar uma situação. Eu sou tão antiga, não é? Estou sempre a falar de coisas antigas, mas lembro-me de usar os inaladores da Aerovic, não era? Que Sim, também era uma existe. situação parecida Sim, e sim, que sim. nós também fazíamos inalação através de Com os uma coisa. inaladores. Esses inaladores já vêm prontos a usar, não é? Existem imensos também. E esse pode ser. Estes aqui são personalizados, nós podemos personalizar, mas nós na loja do IPA também temos vários já prontos a usar, do mesmo género, como antigamente se utilizava muito o Vic, para determinadas situações, para o foco e concentração, até mesmo para ajudar a emagrecer, com óleos essenciais que vão cortar um bocadinho o apetite, por exemplo, como as canelas, que podem ser boas soluções, óleos essenciais para ajudar a relaxar, para ajudar na ansiedade, tudo isso até para respirar melhor, por exemplo, para as vias respiratórias. Já existem todas estas fórmulas prontas a usar. Agora, para quem tem os óleos essenciais, para quem já tem os óleos, eu recomendo comprar neutros e fazer em casa, não é? Quem não tem, mas também não quer ter, mas gosta de ter soluções naturais, existem já muitos prontos a usar, como por exemplo esse que estavas a referir, que antigamente se utilizava muito e acho que ainda se utiliza. Sim, também não sei como é que isso sai, passando a publicidade, mas estamos aqui na reta final. Mas, por exemplo, a fazer bálsamos desse género, por exemplo, com constipações, é perfeitamente possível fazermos bálsamos desse género. A parte do bálsamo é que é um creme que se usa, um creme. Sim, Uma coisa é o óleo que nós temos o extrato e temos as gotas, não é? Outra sim. coisa, o creme. Existe também um creme em que se mistura depois as. Nós podemos fazer o nosso próprio creme, Ah, podemos usar uma forma assim muito simples de ter estas soluções em espécie de creme, é usar o óleo vegetal de coco de cozinha e guardar no frigorífico. sim. Guardarmos no frigorífico vai ficar sempre com aquele Já tem aspecto. aquela consistência. Pronto. Mas, se não, podemos usar manteigas, diluir, derreter as manteigas, juntar os óleos essenciais e diluir estas manteigas em óleo vegetal com a consistência que nós quisermos, mais duras, aqui mais cremosas, por assim dizer. Podemos fazer o nosso próprio creme dessa forma com manteigas vegetais. Depois, aqui isto na questão dos bálsamos, não é? O que também existe são cremes bases neutras, que são cremes à base de óleos vegetais e de manteigas que já foram feitos, mas sem qualquer tipo de óleo essencial, não é? Que são os chamados cremes neutros, e que nós vamos poder juntar os óleos essenciais que quisermos e passamos a ter o nosso creme com os nossos óleos essenciais personalizados, não é? Pronto, também existe essa forma, se quisermos. Depois também há quem prefira utilizar os sérums, que é usar apenas o óleo essencial líquido, não é? E o óleo vegetal líquido também. Dessa forma, vamos ter uma mistura líquida e vamos poder usar como se fosse um sérum, por exemplo, para o rosto, funciona super bem, para o corpo, para aplicar depois do banho, para tratamentos, por exemplo, funciona super bem nesta versão mais líquida, por assim dizer, mais em espécie de sérum, que podemos fazer esta aplicação. Existem tantas soluções possíveis, é mesmo uma questão de nós percebermos o que é que funciona melhor connosco. Há pessoas que gostam muito mais dessa espécie de creme, há outras que adoram aqui a consistência dos sérums, não é? É uma questão de nós Isso percebermos. depois depende de cada pessoa, não é? Sim. Liliana, já vamos aqui praticamente com 1 hora de conversa. Eu penso que estava aqui a tentar inteirar-me se haveria alguma pergunta que ficou por responder. E eu penso que não, que conseguimos responder a todas as questões. Eu recordo que na página da Liliana fica o link da loja online onde poderão ser também adquiridos alguns destes produtos que falámos hoje e outros. Fica também o link do Instituto Português de Aromaterapia, onde poderão também descarregar o e-book. E queria agradecer mais uma vez à Liliana, porque são sempre momentos prazerosos para nós, porque a Liliana está habituada a estas coisas, mas nós não. Então, para nós, é tudo maravilha, é tudo. É uma prática que temos que implementar aqui mais vezes, temos que voltar aqui mais vezes e tivemos aqui imensas pessoas, imensas mesmo, ainda temos várias pessoas aqui e pronto, lá está. Há sempre muita coisa para falar, porque é isto que eu digo, existem muitas soluções, às vezes eu não quero que vocês olhem para isto como isto é muita coisa a fazer. Eu dou muitos exemplos, mas nós só precisamos de escolher um, não é? Não precisamos de fazer um creme, um sérum, tudo para a mesma situação, fazemos apenas uma solução
consoante aquilo que mais se adapta a nós, ao nosso estilo de vida, à nossa rotina, não é? Porque às vezes dá mais jeito um sérum, outras vezes dá mais jeito um spray, outras vezes dá mais jeito um roll-on, um creme. Tudo depende de cada família, da criança, do adulto, da situação, de como é que vamos usar. Tudo isto vai depender. E não temos que fazer tudo. Basta fazer uma das soluções, não é preciso fazer tudo. Mas sem dúvida que ajuda bastante estarmos aqui a discutir estes temas e a fazermos aqui a respondermos estas dúvidas e também a falarmos de algumas soluções para que possam também aplicar no vosso dia. E da minha parte também agradeço imenso o convite e a possibilidade de estar aqui convosco também. E claro, também podem consultar o artigo na revista, não é? Que já está nas bancas, que já conseguem encontrar a nível nacional em vários sítios, para poderem consultar também todas estas dicas de uma forma mais, aqui mais em papel, mais física, e levar para a praia, e estarem na praia a ler soluções naturais com a aromaterapia, não é? Acho que faz todo sentido. Muito bem. Obrigada, Liliana, e obrigada a todos que estiveram connosco neste bocadinho. Bom almoço a quem está a terminar de almoçar, imagino eu. Aqui muitos elogios pelo trabalho da Liliana, que continue. E obrigada então a quem nos esteve a acompanhar, e voltaremos certamente a marcar novo encontro. Obrigada, Liliana. Obrigada, Ana. Obrigada. Até breve a todos.